Você já se perguntou: qual é o propósito da minha vida? Por que estou aqui? O que Deus espera de mim? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem sem direção, sem saber por que nasceram e sem enxergar um propósito maior para suas vidas. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Deus não te criou por acaso. Ele tem um plano específico para você, e chegou a hora de descobrir isso. Se você sente que sua vida não faz sentido, que está andando em círculos ou que falta algo dentro de você, esse vídeo vai te mostrar como encontrar o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Agora, vamos direto ao que realmente importa. Você não nasceu por acaso. Deus te criou com um propósito. Muita gente vive como se fosse fruto do acaso. Acham que estão neste mundo apenas para sobreviver, pagar contas e tentar ser felizes. Mas essa é uma mentira que o inimigo quer que você acredite. Deus não cria nada sem um propósito. Se você está vivo hoje, é porque existe um plano divino para a sua vida. A Bíblia nos garante isso em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um propósito para você. Sua vida não começou quando você chegou ao mundo, mas quando Deus decidiu te criar com um plano específico. O perigo de viver sem propósito. Quando uma pessoa não sabe por que nasceu, ela se torna vulnerável a qualquer influência. É por isso que tanta gente vive sem direção, pulando de um objetivo para outro, sem nunca encontrar verdadeira satisfação. Veja o que acontece quando alguém vive sem propósito, se sente perdido e sem sentido na vida, aceita qualquer coisa, porque não sabe qual caminho seguir. Se compara com os outros, achando que nunca é suficiente. Desperdiça tempo e oportunidades, porque não tem um alvo claro. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece. Ou seja, quem não sabe para onde está indo, acaba se perdendo. Seu propósito não está no que o mundo diz, mas no que Deus diz. O mundo ensina que ter um propósito significa alcançar sucesso, riqueza, status. Mas Deus tem uma visão completamente diferente. Seu propósito não está baseado em conquistas materiais, mas em viver para glorificar a Deus e cumprir o chamado que Ele tem para você. Isaías 43:7 nos dá uma pista sobre esse chamado. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Ou seja, o primeiro propósito da sua vida é glorificar a Deus. Isso significa viver de forma alinhada com os princípios dele, buscando fazer a diferença neste mundo conforme a vontade do Senhor. Mas como descobrir especificamente qual é o seu propósito? Como saber o que Deus quer de você? Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como identificar e viver o plano que Deus tem para a sua vida. Como descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida? Se Deus criou você com um propósito, então por que tantas pessoas vivem perdidas? O problema é que muitos tentam descobrir o sentido da vida nos lugares errados. Buscam respostas no dinheiro, na fama, no sucesso ou na aprovação dos outros. Mas o verdadeiro propósito não está no que o mundo diz sobre você, mas no que Deus diz. A Bíblia nos dá um princípio fundamental para descobrir o propósito de Deus para nós. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando você para de confiar apenas na sua própria visão e entrega sua vida completamente a Deus, Ele te guia para o propósito certo. Deus tem um plano específico para cada pessoa. Muita gente pensa que o propósito é algo genérico, mas não é. Deus não te criou para ser mais um no mundo. Ele te deu dons, talentos e uma identidade única. Seu chamado não será igual ao de ninguém. Veja alguns exemplos na Bíblia. Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel. Davi foi escolhido para ser rei. Paulo foi separado para pregar o evangelho aos gentios. Cada um tinha um propósito diferente, mas todos eles descobriram
Seu chamado quando começaram a buscar a Deus de verdade. 3 passos para descobrir seu propósito em Deus. Busque intimidade com Deus. Quanto mais perto você está do Senhor, mais Ele revela os planos dele para a sua vida. Ore, leia a Bíblia e peça direção. Preste atenção nos seus talentos e paixões. Aquilo que você faz bem pode ser um sinal do propósito que Deus colocou dentro de você. Pergunte-se: o que me faz sentir vivo? Como posso usar isso para glorificar a Deus? Obedeça a Deus no que Ele já te mostrou. Às vezes, Deus já está te guiando, mas você ainda não percebeu. Seja fiel nas pequenas coisas e Ele te revelará mais. Seu propósito não é sobre você, mas sobre Deus. O maior erro das pessoas é pensar que o propósito de vida é sobre elas mesmas. Mas a verdade é que seu chamado sempre estará ligado a algo maior do que você. Deus te criou para fazer diferença neste mundo, para impactar vidas e levar sua luz onde há escuridão. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como começar a viver o propósito de Deus hoje, sem mais dúvidas ou medos. Como começar a viver o propósito de Deus hoje? Muitas pessoas querem saber qual é o propósito de Deus para suas vidas, mas ficam esperando uma grande revelação, uma voz do céu ou um sinal extraordinário. Mas a verdade é que o propósito não começa no futuro, ele começa agora. Deus não revela tudo de uma vez. Ele te mostra um passo de cada vez. E você precisa obedecer no presente para avançar. A Bíblia diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ou seja, se você quer viver o grande propósito de Deus, comece sendo fiel nas pequenas coisas que Ele já colocou diante de você. Porque muitas pessoas não saem do lugar. Muita gente se sente perdida porque está esperando algo grandioso acontecer antes de agir. Mas o propósito de Deus não é encontrado na inércia, e sim na obediência. Veja os erros mais comuns de quem ainda não encontrou seu chamado. Esperar o momento perfeito para começar. Se você espera tudo estar ideal, nunca vai agir. Ficar comparando sua vida com a dos outros. O que Deus tem para você é único. Ter medo de errar e acabar não fazendo nada. Errar faz parte do aprendizado, mas a inércia te mantém estagnado. Como viver o propósito de Deus na prática? Seja útil. Onde você está? Deus trabalha com quem está disposto. Use o que você já tem para servir, seja na sua igreja, no seu trabalho ou na sua família. Busque sabedoria na palavra. A Bíblia é um mapa para a sua jornada. Quanto mais você se enche da palavra, mais claro será o seu caminho. Ore pedindo direção e haja. Deus não vai te mostrar o futuro inteiro, mas Ele te dará um passo. Se Ele já te revelou algo, faça. Confie no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. Se você ainda não entende tudo, continue obedecendo. Pare de esperar. Comece a viver. O propósito de Deus não está só no amanhã. Ele está no que você faz hoje. Deus quer te usar agora. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Se Deus te chamou, Ele mesmo vai capacitar você. Mas a pergunta é: você está disposto a obedecer, mesmo sem enxergar tudo? Nos próximos tópicos eu vou te mostrar os obstáculos que podem te afastar do seu propósito e como vencê-los. Os maiores obstáculos que te impedem de viver o propósito de Deus. Muitas pessoas sabem que Deus tem um propósito para suas vidas, mas nunca chegam a vivê-lo. Por quê? Porque existem obstáculos que tentam paralisar e desviar cada um do caminho que Deus traçou. O inimigo usa estratégias para te manter preso no medo, na dúvida e na indecisão, para que você nunca cumpra aquilo para o qual foi chamado. A Bíblia nos alerta em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, para cumprir o propósito de Deus, você precisa se livrar dos pesos que te atrasam. Vamos falar dos principais obstáculos que podem estar te afastando do seu chamado. O medo do fracasso. Muitas pessoas sabem o que devem fazer,
mas não fazem porque têm medo de errar. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Errar faz parte do aprendizado. Deus não espera que você seja perfeito. Ele espera que você confie e obedeça. Josué teve medo de assumir a liderança após Moisés, mas Deus disse: "Sê forte e corajoso." Josué 1:9. Gideão se achava pequeno demais para liderar, mas Deus disse: "Eu estarei contigo." Juízes 6:12. O medo é uma mentira que o inimigo usa para te paralisar, mas se Deus te chamou, Ele mesmo vai te capacitar. A comparação com os outros. O propósito que Deus tem para você é único, mas muitas pessoas se perdem porque ficam olhando para o que os outros estão fazendo e sentem que nunca são boas o suficiente. A Bíblia diz em Gálatas 6:4: "Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém." Ou seja, pare de se comparar. O que Deus tem para você não pode ser medido pelo que Ele fez na vida de outra pessoa. Seu chamado é único e especial. 3. A espera pelo momento perfeito. Muitas pessoas dizem: "Quando eu estiver mais preparado, eu começo." Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. Deus quer que você comece agora, com o que você tem e onde você está. Eclesiastes 11:4 diz: "Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada." Ou seja, se você ficar esperando condições ideais, nunca vai sair do lugar. O pecado que te prende. O pecado não apenas afasta você de Deus, mas também te impede de viver o propósito dele. Se há algo na sua vida que está te mantendo longe da presença do Senhor, é hora de abandonar. Isaías 59:2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Não dá para viver no propósito de Deus e no pecado ao mesmo tempo. Você precisa decidir. A falta de fé. A verdade mais dura de todas. Muitos não vivem o propósito porque simplesmente não acreditam que Deus pode usá-los. Mas a Bíblia diz que Deus usa os fracos para confundir os fortes. 1 Coríntios 1:27. Ele não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. Se Deus te chamou, Ele vai abrir os caminhos, mas você precisa dar o primeiro passo. Está na hora de romper com o que te atrasa, agora que você já identificou os obstáculos que podem estar te impedindo de viver o propósito de Deus. O que vai fazer a respeito? Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como se manter firme no seu propósito, sem desviar nem desistir no meio do caminho. Como permanecer firme no propósito de Deus até o fim. Descobrir o propósito de Deus para a sua vida é um grande passo, mas não é o suficiente. O desafio maior é permanecer firme até o fim. Muitas pessoas começam bem, mas desistem no meio do caminho por causa das dificuldades, da espera ou das distrações. Mas deixa eu te dizer algo. O propósito de Deus não é algo que você pode abandonar quando quiser. Ele é a razão pela qual você foi criado. A Bíblia nos ensina em Filipenses 1:6. "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." Isso significa que se Deus te chamou, Ele mesmo te sustentará até o fim. Mas você precisa fazer sua parte e permanecer fiel ao que Ele te confiou. O que te afasta do propósito no meio do caminho? Muitas pessoas começam bem, mas depois de um tempo começam a se sentir cansadas, desmotivadas ou sem direção. Aqui estão os principais motivos que fazem alguém desistir do chamado. Dificuldades e lutas. A jornada nem sempre será fácil, mas Deus te fortalece. Desânimo e cansaço. Quando você tenta seguir no propósito com suas próprias forças, acaba se desgastando. É preciso depender de Deus. Falta de crescimento espiritual. Se você não busca a Deus constantemente, vai se enfraquecendo e deixando o propósito de lado. Distrações do mundo. O inimigo sempre tentará desviar sua atenção com coisas que parecem boas, mas que te afastam da missão que Deus te deu. Como permanecer firme no propósito? Ore diariamente para que Deus fortaleça sua fé. A oração é o combustível que te mantém firme. Mantenha o foco no seu chamado. Não se distraia com coisas que não edificam sua caminhada. Cerque-se de pessoas que te impulsionam. Caminhe com pessoas que também estão buscando viver o propósito de Deus. Lembre-se da promessa que Deus te fez.
O inimigo vai tentar fazer você duvidar, mas Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nunca pare de crescer espiritualmente. Continue lendo a palavra, aprendendo e desenvolvendo os talentos que Deus te deu. O propósito de Deus é maior do que qualquer obstáculo. Se você já começou a viver o chamado de Deus, não pare agora. O que Ele tem para você é maior do que qualquer dificuldade. A pergunta agora é: você vai continuar firme ou vai deixar que os desafios te façam desistir? No encerramento do vídeo, eu vou te dar um direcionamento final para que você comece a viver de verdade o propósito que Deus tem para a sua vida. Agora você já sabe que sua vida tem um propósito e que Deus te criou com um chamado específico. Mas saber disso não basta, você precisa agir. Não deixe que o medo, a dúvida ou as distrações te impeçam de viver o plano que Deus preparou para você. Hoje, tome uma decisão. Pare de apenas existir e comece a viver para aquilo que realmente importa. Deus quer te guiar, capacitar e usar para algo muito maior do que você imagina. Mas a pergunta é: você está disposto a obedecer e confiar? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E antes de sair, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que vão transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.